Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para o homem isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando essa Eucaristia nesse dia de Carnaval. E muitas vezes nós pensamos que Carnaval vale tudo. Mas a palavra de Deus dessa Eucaristia nos lembra que, como cristãos, sempre nós somos chamados à conversão, à mudança de vida. É o que nós escutamos na primeira leitura do livro do Eclesiástico. Deus, que sempre concede o perdão, sempre trata com misericórdia aquele que volta a Ele arrependido. Volta ao Altíssimo, desvia-te da injustiça e detesta firmemente a iniquidade. Isso nos faz pensar então como o caminho do cristão é um caminho que sempre deve ser voltado e pautado pelo projeto de Deus. Um Deus que quer que nós vivemos na fraternidade, em comunhão, em solidariedade, na partilha, no perdão. São esses os valores que devem pautar a nossa vida. E nós precisamos sempre endireitar o nosso caminho, porque muitas vezes nos desviamos desse caminho de Deus. Grande é a misericórdia de Deus, nós o sabemos. Deus sempre pronto para perdoar, mas Ele quer o nosso compromisso de conversão, de mudança de vida. É o que nós também cantamos no Salmo responsorial. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. É feliz o homem que segue o caminho de Deus. É feliz o homem que escuta a palavra de Deus, que se deixa orientar
por essa palavra, que é palavra de vida, palavra de conversão, palavra de mudança de atitude. No Evangelho, nós encontramos esse texto bem conhecido do jovem rico, alguém que está correndo e se coloca aos pés de Jesus. Por isso nós podemos imaginar um jovem. E a pergunta que ele faz é também a nossa pergunta. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Todos nós estamos querendo entrar nesse reino de Deus. Todos nós, no final de nossa vida, nós queremos ter essa comunhão com Deus, sermos participantes desse reino de felicidade, de paz, de alegria, que Deus prepara para todos os seus filhos e filhas. E a resposta de Jesus é muito simples: observa os mandamentos. E é interessante ver como, nesse texto do Evangelho de São Marcos, os mandamentos que são lembrados, que são elencados, são os mandamentos que se referem ao nosso amor, o nosso contato, o nosso trato com os outros. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Os mandamentos, então, que fazem parte do nosso convívio familiar, de nossa vida social. E isso é o mínimo que nós devemos fazer para poder garantir o reino de Deus. Mas esse jovem, insatisfeito por esse mínimo necessário para entrar no reino dos céus, ele pergunta: e agora, o que posso fazer? Eu tenho observado tudo isso desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, com carinho, fala: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Esse algo a mais que esse jovem estava procurando. Esse algo a mais que nós, como cristãos, deveríamos vivenciar na nossa sociedade. Não podemos nos contentar simplesmente com o mínimo necessário. Não é só participar da missa ao domingo e voltar no outro domingo para celebrar novamente a Eucaristia, mas como cristãos, nós somos convidados a nos comprometer com a comunidade, com a paróquia, com o grupo dentro do qual nós vivemos. E me vem de lembrar nesse momento o que Jesus fala no julgamento final. Ele vai nos perguntar: estava com fome, estava com sede, estava nu, estava preso, estava doente, forasteiro, e você, o que você fez? Não basta simplesmente participar da missa dominical. O cristão deve mostrar com gestos, com sinais concretos, com obras, essa misericórdia para com os nossos irmãos, sabendo que tudo o que nós fazemos aos nossos irmãos é o próprio Jesus que nós fazemos. Essa deveria ser a diferença do cristão no mundo no qual nós vivemos hoje. Lá onde há tanta violência, onde há tanta vingança, qual é a nossa resposta? É uma resposta de amor, de perdão? Lá onde há tanta injustiça, qual a nossa resposta? Deveria ser uma resposta de justiça. É assim que o cristão é convidado a viver. Infelizmente, no Evangelho, o jovem rico, depois de ter escutado esse convite de Jesus, voltou para casa triste.
porque era muito rico e não queria se desapegar das coisas desse mundo. E Jesus comenta como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Como as coisas desse mundo nos apegam, nós grudamos nelas. E precisamos então entender que, em primeiro lugar, é exatamente esse amor para com Deus que se manifesta, se revela, se concretiza, se realiza no amor para com os nossos irmãos. Se isso é impossível aos homens, é possível a Deus. Pensamos então que Ele converta cada vez mais o nosso coração, que nós possamos tomar consciência do nosso compromisso assumido no dia do nosso batismo, renovado no dia da nossa crisma, e que nós confirmamos toda vez que nós celebramos a Eucaristia, que nós possamos viver como verdadeiros cristãos, quer dizer discípulos e discípulas, enviados depois a anunciar e a testemunhar essa presença do reino de Deus aos nossos irmãos, tornando-nos assim apóstolos, missionários e missionárias.